Sejam muito bem-vindos ao Mundo do Turismo. Eu sou Milene Ferreira e nesse podcast vamos falar justamente sobre tudo o que compõe esse mundo. Aqui você acompanhará debates e reflexões sobre teorias, tendências e áreas do mercado. E você, quer ouvir mais episódios? É só acessar lá nas plataformas Apple Podcasts, Spotify, Deezer e outras plataformas de streaming. Não deixe de seguir o nosso podcast para receber a notificação sempre que publicarmos um novo episódio. Quem vai embarcar comigo nesse mundo é o Lucas Gamonal. Tudo bem, Lucas? É isso mesmo, Milene. Eu sou o Lucas Gamonal e vamos construir juntos essa história. Podemos dizer que a essência do turismo está na construção coletiva. Por isso, sua participação também é muito importante. Segue a gente através do Instagram, @omundodoturismo. Nesse primeiro episódio, vamos tratar de um universo amplo, cheio de desafios, toalhas macias e com um café da manhã quentinho. Já sabe qual é? Pois é, hoje vamos falar do universo da hotelaria. Neste segmento, existem inúmeras possibilidades de atuação e é possível trilhar a carreira de acordo com aquilo que mais te agrada. Atendimento ao público, em recepção e reservas, a governança, o departamento de eventos e banquetes, alimentos e bebidas, enfim, há diversas formas de construir a carreira de hoteleiro. No episódio de hoje, escolhemos duas áreas de atuação importantes quando pensamos nas funções de um hotel. Funções que carregam grande responsabilidade em sua atuação: a conciergeria e o revenue management. Se você está se perguntando, mas o que fazem, afinal, os profissionais desse setor? Nós vamos te explicar agora. A função de um concierge de hotel é prover informações para seus hóspedes e clientes sobre o turismo e serviços da cidade, principalmente, mas também do estado e do país. O concierge realiza um atendimento diferenciado e comumente figura apenas em hotéis de padrão superior, fornecendo informações turísticas, dando sugestões de passeios, restaurantes, lojas e serviços, efetuando reservas e intermediando a contratação de alguns serviços. Nem todos os meios de hospedagem contam com esse profissional, que está alinhado com a equipe de recepção, em uma espécie de recepção VIP, em um balcão anexo, chamado de conciergerie. Então, em geral, essa pessoa auxilia os clientes e hóspedes em pedidos relacionados a serviços na cidade ou no próprio hotel. O revenue management é conceitualmente o gerenciamento da oferta ou da precificação. É utilizado para calcular a melhor política de preços, baseada em simulações e previsões de tendências do mercado. Resumidamente, então, o profissional do RM trabalha para prevenir possíveis prejuízos ao hotel, aproveitar oportunidades e garantir uma boa ocupação do hotel nas diversas temporadas do ano. Ele também trabalha como um termômetro que busca entender o comportamento de compra do cliente para direcionar a melhor estratégia comercial que o hotel deve adotar. No episódio de hoje, como já falamos, nosso papo gira em torno dessas duas áreas especiais, que ainda têm certa escassez de profissionais. Os termos parecem difíceis, né? Mas nossos convidados vão iluminar ainda mais nossas ideias. Então vamos nessa, vamos apertar o cinto e começar a nossa viagem? Na área de embarque do nosso podcast estão os convidados Caroline Garrett e Leonel Leandro, para falarmos um pouco sobre o universo da hotelaria. Tudo bem, Carol? Tudo bom, pessoal? Obrigada aí pelo convite. É um prazer participar desse laboratório incrível aqui, que eu acho que vai abrir a cabeça, abrir a mente aí para novos entendimentos. Tudo bem, Leonel? Tudo ótimo, felicíssimo de estar aqui. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite, né, primeiramente. Tenho certeza que nosso bate-papo vai ser muito enriquecedor, vai ser produtivo para quem ouvir a gente. Então vamos nessa, vamos apertar o cinto e começar a nossa viagem? Bom, e assim então chegamos ao nosso tema de hoje, situado no universo da hotelaria. Para quem acha que o hotel é apenas uma planilha de quartos ocupados, com organização e limpeza das unidades, está muito enganado. Podemos dizer que os meios de hospedagem funcionam como uma orquestra, assim como se diz sobre o planejamento e a execução de eventos, para citar uma outra área do turismo. Isso porque um departamento depende bastante do outro. E no fim, todos visam realizar o melhor atendimento possível aos hóspedes e também aos não hóspedes, né? A gente fala muito hoje desse público também. Leonel, nesse sentido, conta pra gente um pouco sobre a sua área de atuação
E como é ser um concierge, né? Talvez a pergunta seja o que é ser um concierge, né? Eu, como um longevo, né, da área, eu tô nesse mercado já, nem parece, né? Mas já são 2 décadas. Era uma crise muito grande que a gente tinha ao atender o telefone, ou mesmo interagir com o cliente frente a frente, porque causava no passado, nesse passado aí que não é tão passado assim, uma estranheza muito grande sobre concierge. O que é concierge? Era muito engraçado, porque a sonoridade fazia com que a pessoa do outro lado da linha entendesse que você estava falando o teu nome, Sérgio. Concierge, Leonel, bom dia. Sérgio, olha, Sérgio, eu tenho aqui assim... Então, assim, porque era verdadeiramente uma função, né, muito restrita, muito rara, né? A hotelaria 5 estrelas, então causava realmente uma estranheza, né? Só realmente os viajantes, frequentadores dos hotéis 5 estrelas, mundo afora, é que tinham intimidade com a função, com o ofício. E hoje eu te diria que o concierge é um realizador de sonhos, o poço dos desejos. Nós temos como missão promover, realizar tudo que se possa imaginar que o cliente eventualmente te demande. Tem que ser um profissional muitíssimo antenado, muitíssimo informado. Eu sou assinante de jornal, eu pelo menos folhear o jornal ou ver um noticiário é assim mandatório para eu poder exercer o meu trabalho, a minha função no meu dia a dia de trabalho, porque você lida com informação e essa informação tem que estar percorrendo, né, a questão cultural, o que você tem hoje na cidade de interessante em termos de vida cultural, espetáculos de teatro para que você possa recomendar, gastronomia, a gente tem muito cliente movido a novidades, então você precisa conhecer, você precisa visitar, também envolve, está fazendo uma seleção muitíssimo forte dos fornecedores que te atendem, conhecer previamente, a preocupação de saber se o cliente que é atendido, se tem seguro, essa coisa toda, porque hoje existe toda a questão da corresponsabilidade, né? Se eventualmente algo acontece, independente de você não ter sido quem realizou, mas foi você quem recomendou. Muito bom, Leonel. E engraçado, né, quando a gente pensa que a hospedagem de um visitante e a experiência, inclusive, que o concierge proporciona, pode transformar a experiência e a relação que o turista tem com o local. Então, eu acredito que isso gera também uma grande responsabilidade ao se pensar na atuação do hotel em relação ao cliente. E o que a gente vende é sempre experiências memoráveis. Aquela experiência tem que ser marcante, tem que ser verdadeira. Leonel, então conta pra gente como que a conciergeria veio se transformando nos últimos tempos. Você acha que hoje é possível dizer que a maioria dos hotéis trata o setor como um guest relation? Olha, isso é um pleito muito presente, né? Mais do que nunca. Veja bem, como é que você pode definir o que é uma prioridade maior? Um cliente que precisa pagar a sua conta porque tem que se dirigir para o aeroporto, ou um cliente que precisa de uma locação de um carro, mas ele só tem um único dia na cidade. É por esse motivo que a gente sempre preza a importância, primeiramente, dos balcões separados de atendimento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem um telefone que não para de tocar de clientes que estão hospedados e também pessoas de fora demandando 1000 coisas para fazer o planejamento de suas viagens, às vezes que ainda estão para acontecer. E a gente sabe que muitas vezes, inclusive, a gente dá atendimento a sequer quem vai se hospedar, que faz uso da nossa expertise e a gente atende. E já tivemos, inclusive, muitos casos de clientes que passaram a ser nossos por conta do atendimento do concierge. Uma loucura, mas a gente adora essa loucura. E, Leonel, você estava falando muito sobre essa relação com outros atores para que sejam programados passeios pela cidade. Como é essa sua conexão com outras pessoas de outros espaços que não necessariamente os hoteleiros? Como isso casa no seu dia a dia, né, com as suas funções, com as suas demandas? A gente tem uma procura muito grande nas empresas, nos empresários que veem os nossos hóspedes como possíveis clientes, né? A gente tem uma responsabilidade imensa em
ir, visitar previamente, conhecer, saber com apuro todos os detalhes do que ele se propõe a estar oferecendo, vivenciar e validar a experiência para que a gente verdadeiramente possa estar recomendando. Muitas vezes a gente também tem que correr atrás em função de demandas. Eu te exemplifico dizendo que há pouco tempo atrás a gente teve um cliente interessado em fazer um tour de bicicleta num domingo em pleno centro da cidade. Olha que coisa inusitada. A informação é o forte do ofício, e para isso eu digo assim que a gente trabalha não só dentro dos nossos espaços de trabalho, dentro dos nossos balcões, mas também fora do trabalho. Muito bem. Conta um pouquinho pra gente o que é Lecledor, como é essa associação, a presença dela no mundo, como é isso, como é estar associada a essa rede. A Lecledor, né, é uma associação internacional de concierge, surgido há muitos anos atrás. A gente, relativamente pouco tempo, celebrou os 65 anos de existência e é uma espécie assim de chancela de excelência do profissional do concierge. Ela tem uma simbologia que são duas chaves cruzadas, que é um par de chaves que o concierge ostenta em suas lapelas, e tem um padrão em todos os lugares do mundo, existem social pins, né? O social pin, inclusive, ele só deve ser utilizado quando você eventualmente está a serviço falando pelo ofício e pela associação, como a gente está aqui agora nesse papo gostosíssimo que estou adorando a propósito. Hoje aproximadamente são 47 países mundo afora que existem divisões da Lecledor. Então a gente aqui no Brasil, a gente tem a Lecledor Brasil, surgiu em 1992. Existe uma série de requisitos para que você se torne um membro da associação. Hoje você tem que atuar como concierge por um período mínimo de 3 anos. Você precisa de recomendação do seu gerente geral. Você precisa da recomendação de pelo menos 2 colégios que já são membros, né, sobre o teu trabalho. Você precisa se fazer presente e você, além de tudo, participa de uma prova de conhecimentos da área e também entrevistas com profissionais. Então, não é fácil conquistar e tampouco manter. E aí vocês têm essa rede, né? Vocês trocam, vocês têm os encontros. E aí, para fechar e fazer um gancho também, né, dessa apresentação da Lecledor, fala um pouquinho pra gente 2 coisas, assim. Não sei se o que une vocês ao redor do mundo, assim, né? O trabalho em comum sintetiza pro pessoal, assim, o que nós fazemos diariamente. E nessa toada, conta um caso pra gente marcante, engraçado, ou triste, ou tragicômico, não sei. Uma situação emblemática. Que possa ser contado, né? Preservaremos nomes. Falaremos o milagre, mas não daremos nomes aos santos. Isso, pode ser, acho melhor. Bom, a gente tem congressos internacionais, né? Que é a oportunidade da gente... O que são os congressos do Lecledor, antes de mais nada? Os congressos, eles são eventos educativos, educacionais e sociais. Nesses encontros, a gente sempre vai estar contemplando esses eventos com apresentações educacionais, coisas que nos permitam melhorar ainda mais dentro da nossa função, do nosso ofício, sempre com temas diversos. E essa integração, essa troca, né, essa coisa de conhecer gente, aumentar o teu portfólio. E o caso emblemático? Não estou fugindo dele. Ai, gente, tem muita coisa, né? Nós temos, inclusive, uma colega que fez um livro por conta de realmente a gente no dia a dia ter muitas situações, mas já teve coisas assim engraçadíssimas, assim. Você participa tanto da intimidade, né, do cliente, que você às vezes acaba se transformando num grande amigo. Agora mesmo eu estou vivenciando, e vou te trazer esse caso, uma história lindíssima de amor. Vamos falar de amor, né? Eu tenho um cliente que reencontrou no ano passado uma paixão da adolescência. E aí esse amor ressurgiu. E coube a mim
no dia do reencontro, em providenciar flores. E ele confia tanto que ele falou, é com você. Em um fornecedor maravilhoso que ofereceu simplesmente assim uma abraçada gigante, que não dá nem para abraçar, repleta de rosas vermelhas. E aí, hoje ele está se casando, na verdade amanhã ele está se casando, e coube a mim novamente, veja você, providenciar não só o mesmo buquê que fez com que a paixão se encantasse e enfim, iniciasse o namoro, como também o buquê. Você consegue imaginar isso? Chique, né? Também tem disso, né? Tem dessa participação nos momentos muito importantes da vida das pessoas, né? Vamos trazer a Carol um pouco por papo também, então, né? Vamos falar de outras áreas da hotelaria. Carol, você chegou também a trabalhar no Hotel Othon. Conta pra gente essa experiência, essa ligação com o que o Leonel trouxe. Se teve também alguma situação inusitada, como foi essa experiência ao longo dos anos pra você? Bem, eu não sei se foi proposital, mas as nossas áreas se comunicam indiretamente. A área de Revenue Management hoje, muito do que a gente faz no dia a dia, uma grande parte disso conta com a experiência do cliente. Eu acho que um concierge consegue trazer isso muito bem e fazer com que a experiência do cliente seja maravilhosa. E isso depois é mais fácil para a gente trazer recorrência de cliente, precificar melhor, ter boas avaliações. Então está tudo conectado, acho que faz muito sentido essas duas áreas. E sim, eu comecei na verdade a minha carreira 18 anos atrás, nossa, é muito tempo. Eu tô conservada aqui, mas 18 anos se passaram. E eu comecei no Rio Othon Palace, que é o hotel 5 estrelas da rede. Comecei como estagiária. Lembro que, diferente de todo mundo que estudava comigo na faculdade de turismo, ninguém queria ser hoteleira, eu queria ser hoteleira, então eu era a única doida, né? Quando todo mundo perguntava, eu quero ser comissária, eu quero trabalhar em companhia aérea, em agência, em evento, eu falava, eu quero ser hoteleira. E aí a hotelaria tem uma má fama de que você trabalha muito e ganha pouco, mas ninguém fala da satisfação pessoal de tudo que você tem a oportunidade de construir, né? Eu sempre falo que a hotelaria é uma grande escola para todos os tipos para toda a profissão que você quer atuar dentro do turismo, porque o hotel é uma das matérias-primas, né? É o fornecedor. Então queria muito trabalhar em hotelaria, fiz algumas entrevistas, no final das contas não tinha vaga, e a menina da RH falou, Nancy na época, falou, olha, só tem uma vaga aqui na rouparia. Isso aqui eu falei, claro que eu quero. Vou entrar vou botar o pé onde eu tiver que botar, porque eu quero entrar em hotel. Então eu fiquei na rouparia menos de um mês, logo depois fui para um departamento de reservas e ali fiquei quase 6 anos trabalhando no Rio Othon Palace, passei por várias áreas que traz um enriquecimento de desenvolvimento profissional muito grande, porque o hotel é um mundo, né? Tem muitas áreas, desde a área de front quanto a área de back, que envolvem muitas áreas, e se você quiser construir a carreira dentro de um hotel, você tem um leque de possibilidades que se encaixem dentro do seu perfil. Muito bem. E você tem alguma experiência para contar alguma coisa inusitada que você lembre na carreira? Olha, também muita coisa, assim, em hotel acontece muita coisa que você fala, caramba, será que isso acontece mesmo? Mas acontece, eu tive diversos episódios na época como executiva de contas, então eu recebia muitos clientes de fora e fazia ali os site inspections do hotel, né? Apresentava todo o hotel. E às vezes coisas acontecem, o hotel, né, ele vivia com uma ocupação alta, e às vezes você pedia para a recepção separar determinados quartos para você impressionar o cliente, e nesse momento algum hóspede chegava que tinha reservado aquele quarto, enfim, e eu tinha era um cliente do Japão muito grande. Então, eles são super tradicionais, assim, né? Então, você tem todo o cuidado. Eu fiz toda a passagem ali, o roteiro de como ia ser aquela apresentação. E em uma dessas apresentações, eu fui entrar, e a gente sempre tem o hábito de bater na porta e depois entrar, né? A gente nunca entra. Bati na porta, entrei, ninguém respondeu nada. Quando eu cheguei, tinha uma situação acontecendo no quarto com o casal que estava hospedado, e só que eu entrei, quando eu vi, eu já imediatamente inclinei meu corpo, falei, errei o quarto, vamos para o outro quarto, e aí ele ouviu, né, o cliente ouviu que tinha uma outra pessoa lá dentro, e aí eu tentei, né, me sair ali da melhor forma possível, falei, não, errei o quarto, nessa coluna, mas em outro andar, vamos descer. Imediatamente eu já liguei para a recepção, falei, olha, arruma um outro quarto nesse bloco, no andar de baixo que eu estou descendo.
E, enfim, essa foi uma das, mas já aconteceram algumas vezes, porque realmente em hotel tudo acontece, né? E não tem certas coisas que não tem muito script. A hotelaria é muito incrível, né, gente? Cheia de histórias, fuga de script, fuga de roteiro, mais narrativas malucas. Aproveitando isso, como o Leonel vai participar de um evento hoje em que nós vamos exibir um filme, O Grande Hotel Budapeste, que tem aí um personagem que é um aprendiz de concierge, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente queria pedir para vocês dicas num quadro que a gente vai chamar de Zapeando pelo Turismo. Fala alguma série, algum filme que acabou inspirando você a seguir para a hotelaria, ou que vocês se viram refletidos lá nas histórias que se passaram. Dá uma dica, conta pra gente aí, para assistirmos também. Gente, tem muitos filmes que falam sobre concierge, né? A novela é a novela Pega-Pega, né? It's been a hard day's night and I've been working like a dog. Tem aí uma plataforma que tem todas as novelas no ar. Naturalmente essa, se não chegou, vai chegar. Então é divertidíssimo. E assim, o ator, ele teve fazendo laboratório em concierge mesmo, a gente sabe porque a gente sendo da área acompanhou isso. O sonho dele era justamente ter as chaves douradas, isso aparece muito na novela. E, cara, essa novela foi, assim, um sonho pra gente. Porque, como eu te coloquei, quem demandava por reconhecimento de não ser, mas confundido com Sérgio, querido. Então, foi assim, verdadeiramente. Gente, estamos na TV para tudo, entendeu? E o hotel, enfim, que era o hotel das gravações, um grande ícone da hotelaria também. Então, foi muito bacana. Existe um mais antigo que... Antigo não existe antigo no meu vocabulário. Clássico. Não existe antigo e não existe velho. É isso. Que é um filme que chama Le Concierge, que é muito interessante. O concierge é Clédor, né, também. Aparece ele com as chaves na lapela e o grande sonho dele é ser dono do próprio hotel, né? Então, vale a pena também procurar esse filme. O Grande Hotel Budapeste, que é maravilhoso, porque... Inclusive tem uma cena em que é justamente meio que o princípio do Clédor, que ele fala com concierges de diferentes partes do mundo. E justamente por conta dessa rede que a Le Clédor proporciona e oferece, de você ter amigos conhecidos no mundo inteiro, né? É óbvio que esse que a gente está se referindo do Grande Hotel Budapeste é um concierge completamente torto, mas tem fortíssima inspiração na nossa associação. Então, para conhecer um pouquinho dos bastidores do hotel, é maravilhoso e é um filme super elogiado. Legal. E você, Carol? Não sei se vai ter um filme ou série que fale de revenue, mas talvez que tenha te inspirado a querer ser hoteleira. Não sei, conta pra gente. Na verdade, assim, por que eu sempre quis ser hoteleira? Acho que o que me encantava era a forma com que a gente se sentia estando ali, né? Acho que era um cenário meio mágico, a gente se sente muito especial estando ali, a gente é mimado, bem tratado, fora que a gente não precisa fazer nada, que a gente tem serviços, enfim, acho que a gente sai totalmente da nossa rotina. Eu acho que esse estado de espírito que a gente tem quando chega num hotel, acho que isso que me encantava, mas teve um livro indiretamente. Eu gosto muito de ler Danielle Steel, que é uma escritora britânica, e ela faz muitos romances. Tem um livro que eu li quando eu era adolescente, que se chama O Grande Hotel. O romance inteiro dentro de um hotel. E ela, com muita classe, com muita leveza, fala sobre coisas que podem acontecer dentro daquele ambiente. Então, não foi isso diretamente que me impulsionou a ser uma RM, até porque não tem muita conexão, mas acho que me deu mais uma instigada de querer ser hoteleira.
Esse é o episódio número 1 do Mundo do Turismo. Compartilhe com seus amigos, seus colegas de profissão, com aquele amigo da faculdade. Entra lá no @O Mundo do Turismo no Instagram e converse com a gente. A chamada, então, terceira revolução industrial ou revolução tecnológica nos trouxe para o universo da informação e processamento de uma grande massa de dados. No tema do episódio de hoje, no ramo da hotelaria, não foi diferente. Sistema de reservas de hotéis com demandas pelo telefone ou pelo fax passam a ser cada vez menos frequentes, dando espaço para sistemas automatizados. Os hotéis se viram obrigados a se inserirem em grandes conglomerados e sistemas de gerenciamento online para sobreviverem. Plataformas como Booking, Decolar, Expedia, entre tantos outros que já conhecemos, se tornaram fundamentais no mundo do turismo. Então, com essas novas demandas, surgem novas modalidades de carreiras, né? Por isso que a gente convidou também a Carol, que vai trazer pra gente um pouco desse universo, então, de Revenue Management, ou RM, como a própria Carol já também falou. Isso foi abraçado pelo turismo mais recentemente, mas ainda existe um certo desconhecimento, né? Então, conta um pouquinho pra gente o que faz esse profissional. Você já falou da relação com outros espaços, né? Tem uma relação com as companhias aéreas também. Enfim, conta um pouco pra gente o que é o RM, Carol, por favor. Bem, o RM, né, como carinhosamente a gente chama, ou Revenue Management, significa gerenciamento de receitas. Mas o que é isso, né? Como assim? Como que a gente gerencia a receita? Então eu vou explicar um pouquinho como que isso entrou na minha vida e como que o RM se tornou protagonista aí dentro da hotelaria. Em 2005, né, como eu comentei, eu comecei estagiando na rede Othon, no Rio Othon Palace. E o Rio Othon foi pioneiro num departamento que se chamava Vendas Eletrônicas. E eu tive o grande privilégio de trabalhar nesse departamento. Então, todo mundo que começou, que conseguiu trabalhar nesse departamento, acho que se desenvolveu de uma forma muito mais rápida, né? Pensa que em 2005, ninguém ouvia falar muito disso. Eu estava ali, inclusive o Rio Othon foi um dos primeiros clientes de grandes plataformas da época, Booking.com, Expedia, Botif, Splendid, Venere, que são plataformas, algumas que hoje nem existem mais, mas outras que cresceram aí de forma exponencial. E eu acredito também que o RM, ele se desenvolveu muito com a consolidação e os avanços do e-commerce no Brasil. Então, ali nos anos 90, a gente teve o surgimento de grandes marketplaces, como a Amazon, a eBay, que isso mudou a nossa forma de consumir produtos no geral. Então, se antigamente a gente era fiel a algumas marcas, a alguns sites para fazer determinados tipos de buscas, a gente entrava ali no marketplace, numa Amazon, por exemplo, e a gente comparava os preços e as plataformas por onde vendiam e a gente escolhia o que a gente ia comprar. Isso fez com que a gente mudasse o nosso hábito de consumo, a gente tendo mais canais de venda. Em 96, surgimento e lançamento da Booking.com e da Expedia, e algumas plataformas de marketplace voltadas para o turismo foram lançadas ali em 2005, 2006, a própria Kayak e a Trivago, que contribuíram, ainda existem, ainda são muito usadas, e que, na verdade, isso desencadeou. A nossa jornada de consumo, de distribuição dentro da hotelaria mudou radicalmente. Surgiram muitos novos intermediários nessa jornada de compra, e o que isso desencadeou? Mais concorrência. Então, mais concorrência para os hotéis. Até hoje, o hotel tem que brigar muito, investir muito dinheiro em marketing, em publicidade, para poder conseguir fazer uma venda através do seu canal direto. Porque imagina, um hotel está brigando, né, entre aspas, brigando com uma plataforma como a Booking.com, que investe milhões, bilhões em marketing para atrair clientes, né? Então, acho que o RM surgiu durante toda essa metamorfose, tudo isso que mudou, e que os hotéis passaram a ter que controlar de uma forma muito mais próxima sobre a sua precificação, sobre a sua margem e sobre os canais de distribuição que ela distribui o inventário, né, o seu inventário de quartos. Ô Carol, e essa prática de precificação não vem só da hotelaria. Ela começa ali nas companhias aéreas, ali por volta dos anos 70, quando ela começa a entender essa lógica de oferta e demanda. Então, existe ali aquele fluxo de valores, de demanda de voos, e isso migra de forma decisória para a hotelaria, como você mesmo disse, aqui no Brasil, a partir dos anos 90. E eu queria saber, Carol,
se houve uma certa resistência dos próprios hoteleiros em apostar em RM quando viu essa atividade sendo montada aqui no país. Então, foi só a partir de meados dos anos 2000 que o RM começou a ganhar ouvidos na hotelaria aqui no Brasil, né? O RM na hotelaria, a primeira rede hoteleira a adotar que não era Revenue Management na época, era o Yield Management, que era mais específico só para vendas de quarto, foi a rede Marriott, com Bill Marriott, e depois disso, muitas outras redes nacionais e internacionais começaram a adotar, até que a gente foi agraciado aí por essa prática também aqui no Brasil. Mas assim, até hoje tem muita resistência em aplicar esse conceito nos hotéis. Muitas vezes o gerente geral, ele, por entender muito do que acontece, ele acha que ele pode ser um RM, né? Então, ele não tem 2 a 3 ou 4 horas por dia para ficar atrás do computador analisando relatórios, tendência, mercado, para tomar decisão. Então, muitas decisões ainda são tomadas por feeling, por gerentes gerais ou por outros profissionais que não são específicos dessa área. Um profissional que começou a trabalhar no departamento de reservas e aí fica muito bom no que faz e aí acaba sendo promovido a RM. Só que um RM ele precisa entender de muita coisa e precisa estudar muito para isso. Hoje em dia no Brasil a gente já tem até formações e cursos que podem ajudar as pessoas a se desenvolverem nessa área. Pensa que 10, 15 anos atrás não tinha. A maioria das certificações que eu fiz, inclusive, foram fora do Brasil porque você não tinha cursos aqui para se especializar nessa área. Como é que está o mercado, no geral? A economia influencia muito o nosso dia a dia, do hotel, a nossa precificação, a nossa flutuação tarifária. Dos hotéis hoje que tem um profissional de RM exclusivo são as grandes redes que investem, mas hotéis independentes você ainda vê muito pouco. Surgiram, né, de um tempo para cá, algumas empresas terceirizando o departamento de RM, inclusive eu tenho uma empresa que abri já há algum tempo atrás, que terceiriza esse departamento de RM para os hotéis, então é uma forma mais viável para os hotéis independentes, hotéis que não podem contratar um RM exclusivo, você partilhar esse profissional com outros hotéis. Mas eu acho que ainda há uma resistência, não é só ocupar quartos de hotel, a gente tem que saber como a gente vai comercializar da melhor forma. Muitas vezes os custos que eu tenho, o aumento de custos que eu tenho dentro do hotel, eu não consigo repassar isso para o cliente. Se eu tive 10, 15% de aumento, eu não consigo aumentar uma tarifa em 10, 15%. Então é toda uma ciência por trás que o RM tem que analisar muito, ter muitas interlocuções, assim como o concierge que vive um pouco esse mundo onde você precisa do seu nicho, você precisa das pessoas que entendem desse negócio de conciergeria. O RM igual, né? Tem o clã dos RMs, que todo mundo fala entre si sobre boas práticas que estão sendo feitas aí ao redor do mundo e no Brasil também, para poder saber como lidar em alguns cenários, né? Carol, inclusive foto de quarto tem diferença na ocupação, né? Tem muita diferença na ocupação. E eu lembro que saiu um estudo, tem uns 2 anos atrás, falando sobre um estudo da Expedia, onde ela compartilhava o que mais vendia, né? Eles têm, eu consegui visitar o laboratório deles em São Paulo. Você consegue ter um mapa de calor onde o consumidor olha primeiro numa página, onde ele fixa, quanto tempo ele fica olhando para aquele lugar, onde foi a última vez que qual foi o lugar da página que ele olhou pela última vez, antes dele desistir ou antes dele avançar para a compra. Então, tem muita coisa por trás sobre a decisão de compra que é interessante. Fotos é uma delas, né? Fotos e conteúdos. 76% das decisões de compra estão na mão das mulheres. Quando a gente vai formatar, né, o hotel vai formatar o seu conteúdo público, tem que levar em consideração o que uma mulher gostaria de ver nas fotos desse hotel, nas primeiras posições, nas primeiras fotos que estão disponíveis. Então, foto de banheiro é muito importante, mas é claro, gente, o hotel tem que ter um banheiro bonito, agradável, café da manhã, foto de banheiro, amenidades como mostrar que tem um secador de cabelo, mostrar que tem os amenities da L'Occitane, por exemplo. Tudo isso encanta ali o cliente e você consegue às vezes reverter uma compra por coisas simples ali que você faz, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, então, até com relação a essa sensibilidade que a Carol tá falando, que o turismo tem muito, né?
seja um contexto de guerra, um contexto de crise econômica, e inevitável falarmos sobre o contexto de saúde pública que vivemos, né, com a pandemia. E aí, acho que vocês podiam contar pra gente, assim, quem lida diretamente com o cliente, isso foi uma questão, e para quem precisava definir um novo tarifário, formas de vender esse hotel, mais ainda, né? Então, contem aí pra gente um pouquinho como foram esses impactos, né? Ladies first, Carol, vai você primeiro. Obrigada. Claro. Obrigada, já que temos o maior percentual de decisão de compra, então nada mais justo que eu comece a falar, né? Então, durante a pandemia a indústria do turismo de viagens foi a indústria mundialmente mais afetada, né? Então, a nossa indústria colapsou, parou totalmente. A gente não tinha hóspedes, pessoas viajando, então você ia maximizar o quê? Ia vender o quê? Não tinha muito o que vender, né? Então, acho que quem tinha um profissional de RM dentro do hotel, eu brincava muito que enxergava com os olhos abertos. E quem não tinha, estava sempre com venda nos olhos, porque sempre tomava uma ação reativa. Quando o hotel da frente fez alguma coisa, ele, vou fazer também. Só que a gente sabe que durante a pandemia, ali, até mesmo durante a recuperação, você tinha uma janela de oportunidade de fazer alguma coisa, daqui a pouco vinha um lockdown ou vinha uma outra redução, alguma outra medida sanitária e tudo mudava. Então, quem tinha um RM conseguiu enxergar com os olhos abertos e enxergar coisas que poderiam acontecer, porque estavam acompanhando o que estava acontecendo ao redor do mundo, como era a curva de recuperação, cenários que aconteciam depois da liberação das viagens, cenários que aconteceram quando houve um próximo lockdown, né? Mesmo quando liberaram ali as pessoas a voltarem para as ruas, a gente sabia que podia ter um novo lockdown próximo, então a gente tinha que saber como agir. Então, nesse momento, o que a gente fez muito como RM foi manter relacionamentos com todos os nossos fornecedores, né? Falar com profissionais da Booking lá da Holanda, que é a sede deles, o que eles estavam fazendo lá, o que a gente podia fazer estando fechado, no que a gente podia investir. Muita gente resolveu cortar totalmente as verbas de marketing. E um bom RM falava, não corte as verbas de marketing, nesse momento a gente precisa fixar a nossa marca para quando as pessoas voltarem a viajar, a gente está ali latente na cabeça dessas pessoas, principalmente porque 5% dos hotéis faziam isso, né? Todo mundo deixou o vento levar e treinamento, né? Então, treinamento, do que a gente precisa? A gente vai precisar de um atendimento diferente para essas pessoas que estão com medo quando elas começarem a viajar. Vamos fazer um treinamento relacionado a isso. Treinamento comercial, de vendas. O que a gente pode... quais são as novas frentes de negócio que a gente pode abordar? A gente precisa investir nos selos de higienização. Então, quais são os selos que mais passam credibilidade para o cliente para a gente fazer isso? Então, a gente começou a se virar nos 30 com o que a gente podia, né? E isso muito falando do papel do RM, né? Dentro dos hotéis. E agora ainda tem uma relação de histórico também, né? Porque para seguir o fluxo, considerando esses anos, também deve dar um nó, né? Na verdade, a gente nunca usou, né? Acho que histórico passado era mais para ter uma noção sobre tendências. O que acontecia durante um ano quando tinha eleição, quando o carnaval era em fevereiro, quando o carnaval era em março, quando tinha Rock in Rio, quando tinha Fórmula 1, quando tinha show do Elton John, sei lá. Então, tudo isso mostrava pra gente alguma tendência do que ia acontecer, mas a gente olha 1 milhão de variáveis ali, né? Cenário econômico, isso é muito importante. Então, o RM, quando começa o seu dia, ele tem que abrir valor econômico, Infomoney, tem que saber o que está acontecendo ao redor do mundo, que tudo isso vai impactar no médio prazo ali as estratégias dele. Ele precisa conhecer os concorrentes, calendário de eventos da cidade, precisa ali se predispor a ser um mystery shop para ver como que é o café da manhã do hotel do lado, para saber, porque ele está com uma nota muito alta em atendimento, o que esse hotel tem de especial. O quarto dele tem uma vista incrível, o meu não tem, então o que eu vou encontrar ali de diferencial competitivo perante o concorrente que está pegando todos os meus clientes. Então, acho que tem algumas nuances aí sobre o profissional do RM. Isso histórico, na nossa cabeça hoje, o RM, principalmente hoje, não olha ainda muito isso. O que a gente se aproxima mais hoje nos comparativos é relacionado a 2019 ainda.
Só que hoje, né, felizmente, os nossos índices de recuperação estão superiores a 2019. A tendência é que no próximo, né, no segundo semestre, desacelere um pouco, mas ainda assim a gente está com boas perspectivas aí para o turismo no Brasil esse ano. Como o Carol colocou, colapsou, tanto que minha propriedade, o hotel, fechou. Eu estava de férias e aí eu recebi, próximo do meu retorno ao trabalho, um telefonema do meu gerente, do meu gestor, dizendo: olha, nem retorna, o hotel vai fechar. E aí, no primeiro momento, né, foi uma felicidade. Ai, as férias estão prolongadas, né? Que vão ser 2 meses aí aproximadamente a mais, em casa, essa coisa toda. E a gente viu que, enfim, não foi só isso, né? Foi um tempo grande, parado, de repente não tinha mais a menor graça ficar em casa. Quando o hotel reabriu, aí assim, o momento Maísa, né? Meu mundo caiu, porque o concierge não foi chamado para voltar a atuar. E hoje entendo perfeitamente bem, porque a verdade é que não tinha clientes, não tinha hóspedes. Mas acho que, como tudo de muito negativo que ocorre, a gente também tem lições muito interessantes, porque o movimento que passou a ter das pessoas, dos moradores, da comunidade, do entorno, descobri que o hotel, não existe essa coisa de você só poder usar os produtos e os serviços do hotel se você está hospedado. Não, os pontos de venda são abertos, são muito bem-vindos. Carol, ainda você falou, né, um pouco sobre essa qualidade de dados, o quanto a qualidade importa na tomada de decisão e como isso pode ser um diferencial chave para encontrar ali melhores soluções, otimizar soluções dos hotéis, né? Pensando nisso, então, para a gente fechar o tema de que o turismo sempre esteve e estará caminhando na nossa sociedade através dos avanços tecnológicos, para o pessoal de casa, para quem está ouvindo agora, para o futuro turismólogo ou para um turismólogo, um profissional que queira se recolocar no mercado, o que você acha importante que o novo profissional de turismo tenha em relação à tecnologia? Então, acho que tem algumas coisas importantes que eu acho que quem está se formando em turismo agora precisa pensar, mas não tem muita noção, porque ainda está numa sala de aula, não vive muito o mercado corporativo. Mas que o profissional seja flexível e multidisciplinar. Então, acho que hoje o mercado tem cada vez menos espaço para os profissionais que entendem somente de uma área específica. Pensa que, falando do RM, muito tempo atrás, o perfil do profissional de RM era um perfil analítico. Hoje em dia, o RM tem que ter um perfil comercial forte, tem que ter um perfil relacional forte, porque ele lida com o cliente interno, com o cliente externo, ele vai lidar com a alta gerência, ele tem que liderar uma reunião com os diretores, os gerentes gerais, então tem que ter um bom poder de comunicação. Então isso tende a mudar cada vez mais, sem sombra de dúvidas. Depois, a habilidade de comunicação para interagir com outros setores, né, como eu falei, e tecnologia. Acho que não pode ser mais um desligado digital, tem que entender o que está acontecendo no mundo, entender sobre metaverso, inteligência artificial, database, enfim, coisas que muitas vezes o profissional do turismo fala: eu não vou trabalhar com TI, para que eu tenho que entender isso? É porque o nosso universo hoje está girando ao redor disso. Então, se você não souber, você vai ficar totalmente fora da caixa. Então você tem que entender tecnologia. Eu não sei programar, mas eu sei exatamente o que eu preciso para fazer uma API com outro sistema que precisa me passar dados. Então eu preciso entender disso. Então eu diria, né, habilidade de comunicação, que seja uma pessoa comunicativa, que goste de falar com pessoas, que entenda bastante de tecnologia e que seja um profissional ali flexível e multidisciplinar. E você, Leonel? Na verdade, eu ia fechar brincando te chamando de Sérgio, mas não vou fazer isso com você. Não! Leonel, conta pra gente. Você também, né? Não só no mundo da conciergeria, mas quem quer iniciar no mercado ou quem quer se recolocar no mercado, você tem alguma dica? Bom, a dica é saber, ter a consciência de que nada cai do céu. É necessário batalhar fortemente. Como a Carol colocou, ser comunicativo, ter network, isso faz toda a diferença. Você conhecer pessoas, você correr atrás. Eu mesmo
ingressei no mundo, né, da conciergerie em função de colegas que conheci, membros da associação, e foi como eu entrei e sigo lá há tanto tempo, né? E você precisa ser muito antenado com a informação, gente. Você precisa conhecer, você precisa saber minimamente o que acontece ao teu redor, o que acontece no teu mundo, na tua cidade. Não existe espaço para o profissional de concierge que não seja linkado com arte, com cultura, com gastronomia, com produtos e serviços e que seja verdadeiramente assim, bem informado. Acho que a grande diferença, eu me lembro muito de uma entrevista que o Jô Soares deu numa ocasião, com uma coisa que eu achei assim linda e me identifiquei muitíssimo. Ele colocava ali a questão de ser muito bem remunerado e fazer um trabalho que ele amava muitíssimo fazer e gostar. E acho que isso hoje é uma coisa assim tão primorosa, a gente tem tantos profissionais trabalhando assim infelizes, acordando, mas não tendo a menor motivação de levantar da cama, entendeu? E a gente vê isso no dia a dia, principalmente na indústria de serviços, gente, é porque a gente fica muito crítico, né? Então, se você tem o padrão de atendimento que você entende que é o mínimo aceitável, você quer da mesma forma aquilo. Então, assim, um sorriso... Gente, um sorriso eu sempre falo para minha equipe, minha mensageria, meus concierges, meus capitães, é um sinal verde. Então, sorria sempre, gente. Vamos botar esse sorriso, esses dentes lindos, essas lentes que sejam para fora. Em resumo, é isso. Então, eu sou muito grato de ser feliz com o meu trabalho, de amar o meu ofício e minha função. Eu acho que isso também é meio caminho andado para que você se dê bem, entendeu? É você gostar, é você amar o que você faz. Valiosas dicas, né, Milene? Com certeza. Acho que, enfim, serve pra gente pensar, se inspirar também, né? Que é um dos nossos objetivos também com o podcast. Bom, então pra gente se encaminhar para o final também, a gente tem um quadro que a gente tá chamando de Reserva Aí, em que nós pedimos sugestões de bibliografia para que vocês, ouvintes, consigam se aprofundar nos temas que a gente discutiu aqui. O Revenue Management tem alguns livros, acho que tem alguns livros um pouco mais avançados, mas acho que tem uns livros com uma linguagem um pouco mais iniciante. Princípios e Práticas de Revenue Management, da Lígia Centurion. Tem outros também que falam sobre Pricing e Revenue Management, não necessariamente só em hotelaria, já que o Revenue Management não é uma profissão exclusiva da hotelaria. Tem o Preço e o Lucro, do Peter Hill também, que eu acho que são livros interessantes. Eu vou dar outras 2 dicas muito valiosas, importantíssimas. Na verdade, infelizmente ainda não está disponível, mas eu estou escrevendo 2 e-books. Justamente até quando a Milene conversou comigo, eu falei, nossa, que coincidência, porque um é voltado para as novas profissões na hotelaria, que hoje em dia, né, os profissionais, hoje a gente tem cargos como experiência do cliente, experiência do usuário, coisas relacionadas à tecnologia, o próprio RM, e-commerce, que isso não está no script acadêmico ainda. Então, assim que eu lançar esse e-book, eu vou compartilhar. A ideia é que ele seja voltado mesmo para estudantes, para elucidar um pouco mais a mente de quem está saindo da faculdade, para saber sobre novas possibilidades. O outro e-book é sobre o profissional de Revenue Management, o que esse profissional precisa ter. E aí eu vou descrever de forma bem detalhada para criar uma conexão sobre quem está lendo e coisas que gostariam de aprender. E adicionalmente a todas as outras bibliografias que eu falei sobre Pricing e Revenue Management. Se você ficou interessado nesses e-books, então não deixe de seguir o @O Mundo do Turismo, que a gente posta lá, viu? Eu tenho um livro, né? Dentro da minha área não tenho uma farta bibliografia, mas eu quero destacar uma publicação que é justamente o que a gente estava conversando antes, né? Dos causos da hotelaria. Tem uma querida minha, se chama Rosane Lucas, que lançou com muito sucesso um livro chamado A Arte de Servir. E assim, é um livro
bastante interessante para pincelar, né, o mundo da conciergerie que se vive. Porque servir verdadeiramente é uma arte, né? Bom, e já é hora do nosso check-out na recepção. Estamos terminando nossa estadia no episódio que tratou sobre o mundo da hotelaria. Ficou com gostinho de quero mais igual café da manhã de hotel? Calma, que mês que vem tem mais. Prepara a agenda e já deixa essa viagem planejada. No episódio 2, vamos falar sobre o mundo dos transportes. Já se animou, né? Nós também estamos ansiosos. Mas fiquem tranquilos que nossos encontros já estão marcados. Eu agradeço imensamente, Carol, Leonel. Foi uma delícia ouvir vocês, contar com a presença de vocês, acompanhar todas as histórias. Muito obrigado mesmo. E para encerrar, esse podcast é uma realização do Audiolab da UERJ, com coordenação geral e edição de Felipe Mostaro, direção, roteiro e produção de Milene Ferreira e Lucas Gamonal. Esperamos vocês no nosso próximo episódio.